Olá! Eu queria te convidar aqui a refletir hoje junto comigo sobre um assunto que é super polêmico e que tem dividido muito a opinião das pessoas, que é a segurança escolar, a segurança dentro dos espaços das escolas. Muitos estados instalaram detectores de metais na porta das escolas, principalmente as escolas públicas da rede municipal ou estadual. E as crianças e os adolescentes estão convivendo diariamente com esse objeto que passa pelo corpo deles, passa pela mochila deles, tentando ver se existe alguma coisa ali. Se apitar, esse aluno fica. Se não apitar, esse aluno passa. Agora me diga você, como é que você se sente quando você passa por um detector de metal? Como é que você se sente quando você passa por um detector de metal, por exemplo, na Polícia Federal? Ou quando você passa por um detector de metal na entrada de um banco? Você se sente mais seguro? Você se sente irritado? Você se sente violado? Você sente medo? Você por acaso sente apreensão? O que você sente? Agora imagina crianças e adolescentes passando por essas sensações diariamente, em nome de uma suposta segurança, de uma suposta paz dentro dos espaços escolares. É claro que se a gente tornar isso cotidiano, a gente normaliza uma sensação, né? E a criança e esse adolescente vai aprender a conviver com aquele objeto, que é um objeto símbolo de violência, passando pelo corpo dela todos os dias. Mas como é que é isso? O que a gente está provocando no psicológico dessas crianças e desses adolescentes? E agora eu queria te fazer uma outra pergunta. Como é que é o lugar que você trabalha? Como é que é o espaço onde você trabalha? Por acaso o teto da sua sala de trabalho corre o risco de desabar? O banheiro que você usa tem papel higiênico? O vaso sanitário tem assento? Existe um bebedouro no lugar onde você trabalha com água potável para você tomar? Existem algumas violências que são muito maiores e que elas vivem dentro das escolas e a gente não está olhando para isso. O meu ponto aqui de reflexão é esse, né? Enquanto a gente gasta mais de 1/3 da verba que foi destinada às escolas brasileiras para montarem projetos, né, onde elas garantam a paz dentro das escolas, a gente tem gasto, né, a grande maioria dos governos tem gasto mais de 1/3 desse valor que foi destinado a esses projetos, a essas iniciativas, colocando segurança policial civil e detector de metal na porta das escolas. Existe um problema que é antigo, que mora dentro das escolas e a gente não está olhando para eles. O governo do estado de São Paulo contratou 550 psicólogos para mais de 5.000 escolas. A gente está falando mais ou menos de um psicólogo para cada 10 escolas. Agora me conta, como é que um psicólogo vai ser capaz de atender 10 escolas? Você consegue atender 10 empresas com qualidade? Não, a gente não consegue, porque é humanamente impossível fazer esse trabalho. Mas a gente tem esquecido disso, né? E eu queria trazer esse ponto para a gente pensar. Recentemente, uma pesquisa do PENSE, eu cito o PENSE aqui toda hora, que é a Pesquisa Nacional de Saúde Escolar, conversou com todos os alunos, né? Essa pesquisa ela é Brasil inteiro e ela fala com alunos de escolas públicas e privadas. No resultado da pesquisa de 2022, 69% dos alunos disseram já sentir depressão e ansiedade. Um outro dado que a gente deveria adicionar a esse cenário, que eu chamo de um cenário de violência, 14 milhões de estudantes brasileiros não têm um espaço adequado para estudar. O que significa isso? Que eles chegam nesse ambiente que seria o seu ambiente de trabalho e não são bem recebidos. Eles não têm instalações, infraestruturas que recebem ele com acolhimento. A gente não tem um espaço físico que acolhe a criança e o adolescente. O que isso significa? Significa que um adolescente, quando entra dentro da escola e vê o estado da escola em que ele estuda, uma escola que não é bem cuidada, uma escola em que o teto corre o risco de desabar na cabeça dele,
1 milhão de estudantes, de alunos do Brasil, não tem água potável dentro da escola. Como é que esse estudante se sente? Ele se sente seguro? É seguro esse ambiente? Não é seguro. É seguro um ambiente escolar onde 69% dos adolescentes relatam sentir depressão ou ansiedade? Não é. Só que a gente pensa no estado de São Paulo, que é o estado que eu diria um dos mais bem equipados do Brasil, a gente contratou só 550 psicólogos para atender esses adolescentes. A gente não destinou verba nenhuma para a melhoria da infraestrutura dentro das escolas. A gente priorizou colocar na porta detectores de metais e policial civil. A violência está dentro das escolas, a violência não está na porta das escolas. A violência passa pela porta das escolas todos os dias, porque ela mora dentro das escolas. E enquanto a gente não entender isso, a gente vai se iludir e a gente vai se enganar com a falsa sensação de detectores de metais, segurança, policial civil, numa simbologia de uma paz que não é verdadeira. Eu queria trazer essa reflexão aqui, eu queria te convidar para ler o texto de segunda-feira do Estadão, para a gente pensar junto quando a gente fala de violência e quando a gente fala de paz, de cultura de paz dentro das escolas. É isso, até lá e super obrigada.